Então, oficialmente, boa tarde a todos e todas. Você com satisfação ter um momento da defesa, porque, enfim, né, a gente trabalhou tanto para chegar no momento de conseguir, enfim, pôr a prova que conseguimos passar né, desse nível adiante. Hoje, bom, todos evidentemente sabem quem eu sou, né? Eu sou o orientador do Lucas. Na banca hoje nós temos a Janaína, que é servidora da reitoria, psicóloga, mestre em saúde coletiva, e a Magali, que é nossa pedagoga e doutora em educação lá do Campus Continente. Então a banca é toda de casa, é uma satisfação ter sempre os colegas aqui. E hoje a gente tem então o TCC do Lucas para nos apresentar, que se intitula Ensino de Eletroquímica, Análise das Publicações nos Encontros Nacionais de Ensino de Química e Planejamento de Sequência Didática em Turmas de Licenciatura em Química. Tá? O Lucas tem 10 minutos para apresentar, a gente tem depois 10 para a arguição. Eu tento não ir nem tão adiante disso e nem ser tão rigoroso, porque eu acho que é muito ruim se a gente tem contribuições, né, a gente fica tolhendo o tempo. Mas e também não tem nenhuma. Espera aí que tem um convidado aqui. Só confirmando, Carolina é convidada, Lucas. Não deve acontecer nada de errado, mas ontem eu estava numa reunião, deu um certo problema, é melhor a gente se precaver. Pois é. Mas, enfim, a gente vai fazer, porque não é, não sei se para vocês também, tampouco para mim, não é muito claro se a gente pode ir intervindo conforme elas fazem a defesa. Eu prefiro que seja assim, né? Então, a gente teria que ter uma ideia de 5 minutos para cada uma, 5 com uma tolerânciazinha, incluindo a própria interação com o Lucas. Pode ser? Perfeito. Então, Lucas, está aí no teu tempo, já pode dar início assim que quiser. A gente tem em torno de 10 minutos para apresentação. Eu recomendo que a gente feche as câmeras, eu não sei como é que está. A minha conexão, por exemplo, é da URGS. A minha provavelmente deu algum problema se eu ficar, e a gente consegue ficar escutando, e o Lucas consegue apresentar com tranquilidade. E o Lucas provavelmente não vai nos enxergar, não sei se tu já está nos enxergando, ainda nos enxerga ou não. Perfeito. Não. Qualquer coisa eu te aviso, ou alguém da banca sinaliza que alguma coisa aconteceu de errado. Então, boa apresentação, Lucas. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Lucas Soares Rodrigues, sou aluno da especialização em ensino de ciências e matemática do IFSC Campus Florianópolis, e hoje irei apresentar o trabalho intitulado como Ensino de Eletroquímica, Análises das Publicações nos Encontros Nacionais de Ensino de Química e Planejamento de Sequências Didáticas em Turmas de Licenciatura em Química, orientado pelo professor Juscelio Kuhlmann de Medeiros. Bom, inicialmente, tem-se que diversos pesquisadores buscaram compreender como que ocorre o processo de estruturação cognitiva de uma pessoa. Isto é, como que uma informação pode ser aprendida ou assimilada por um determinado indivíduo. Também tem se discutido como que possíveis experimentações podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Dentre essas possibilidades, existe a área da eletroquímica. A área da eletroquímica pode ser definida como uma parte da química que estuda as reações químicas que fornecem energia elétrica ou são geradas por ela. Então, existem reações químicas que fornecem energia elétrica por sua natureza ou necessitam de energia elétrica para que elas possam acontecer. E para que se tenha uma compreensão desses conceitos da eletroquímica, faz-se necessário que tenha-se uma aprendizagem que seja potencialmente significativa. Mas então, o que seria a aprendizagem significativa em si? Essa imagem que eu elaborei a partir de estudos e a partir de leituras tenta ilustrar visualmente como que seria o processo da aprendizagem significativa. Inicialmente, tem-se uma informação que pode ser potencialmente significativa, uma informação externa, e ela interage com o subsunsor, ou seja, uma informação prévia existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Percebe-se que ambas as informações estão incompletas e elas só se tornam completas quando interagem efetivamente uma com a outra. Ou seja, quando a informação potencialmente significativa interage com o subsunsor, ela modifica o subsunsor de forma a aprimorá-lo. Ao mesmo tempo, o subsunsor modifica essa informação potencialmente significativa, de forma que a interação entre ambos forma o produto interacional, que é como se fosse uma
como se fosse um ciclo completo entre o subsunçor e a informação potencialmente significativa. E um novo grau da compreensão do processo de aprendizagem significativa é quando o indivíduo ele consegue, na sua mente, diferenciar a informação que ele tinha anteriormente da informação potencialmente significativa, de modo a fazer essa dissociação do produto interacional. Isso é como se fosse um segundo grau de estágio de aplicabilidade da aprendizagem significativa, é um grau mais elevado, que o indivíduo consegue diferenciar a informação potencialmente significativa que ele adquiriu e o subsunçor. Ele consegue fazer essa dissociação. Visto isso, visto que a aprendizagem significativa é importante para que se tenha uma compreensão melhor dos conceitos de química, sobretudo dos conceitos de eletroquímica, tem-se que o objetivo central desse trabalho é estudar as contribuições da experimentação na construção dos conhecimentos de eletroquímica, levando como base a teoria da aprendizagem significativa. Para isso, para verificar essa aplicabilidade de experimentos e de desenvolvimento de uma sequência didática, buscou-se primeiramente realizar uma pesquisa nos anais do ENEC, do Encontro Nacional de Ensino de Química, para verificar principalmente como que está o panorama atual do ensino de eletroquímica. E a partir dessas pesquisas e interpretações, elaborou-se uma sequência didática a fim de tentar sanar possíveis lacunas existentes na literatura. Aqui. Então, o objetivo geral é esse, é realizar, primeiramente, um estudo de como que a eletroquímica tem sido abordada no Encontro Nacional de Ensino de Química, o maior evento de ensino de química do país, por isso que ele foi selecionado. E, a partir das conclusões, das reflexões feitas sobre os dados obtidos, construiu-se uma sequência didática, levando como base a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e as suas modificações, como as versões de Moreira, Mancini. E essa sequência didática tem como intuito fornecer, auxiliar o processo de construção de conhecimentos de eletroquímica, principalmente em turmas iniciais dos cursos de licenciatura em Química. Aqui está a metodologia que foi adotada nesse trabalho. A gente adotou a metodologia de pesquisa de descritores. A gente estabeleceu 3 palavras-chave para pesquisar os descritores nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Química. As palavras foram pilha, oxirredução e eletroquímica. E, a partir disso, a gente estabeleceu algumas categorias para tentar descobrir o panorama geral de como que está o ensino de eletroquímica, como que o ensino de eletroquímica tem sido abordado ao longo dos anos. A gente fez a classificação de trabalhos em trabalhos completos, resumos, a natureza de trabalhos, os trabalhos aplicados em sala de aula teórica, as modalidades acadêmicas dos autores, o nível de ensino do público-alvo, a origem geográfica das instituições acadêmicas, as principais estratégias de ensino adotadas, as principais abordagens de contextualizações e as principais ferramentas de avaliação. Para a metodologia adotada para a construção da sequência didática, como mencionado anteriormente, a partir da análise dos conceitos, análise dos resultados presentes na parte do ENEC, dos resultados obtidos através das análises dos anais do ENEC, a gente elaborou uma sequência didática utilizando o conceito de unidade de ensino potencialmente significativo. Esse conceito foi proposto inicialmente por Moreira. É uma adaptação ao conceito de aprendizagem significativa feito por Ausubel. E, de acordo com Moreira, para que se tenha uma unidade de ensino potencialmente significativa, precisa-se ter esses 3 pontos. Primeiro, o objetivo. No caso, esse é o objetivo. Todos os conceitos, todas as coisas que serão abordadas em uma parte de ensino, uma unidade de ensino, elas têm que ser facilitadoras da aprendizagem significativa. A filosofia é que só existe ensino se existe aprendizagem. E a aprendizagem, por sua vez, ela tem que ser significativa. E para isso é necessário que busque-se construir uma sequência didática, uma sequência de ensino, que utilize materiais que possam contribuir com a aprendizagem significativa.
E o marco teórico é a aprendizagem significativa de Ausubel, modificada por Moreira, por Novak e por Mancini. Bom, agora com os resultados. Aqui estão os resultados obtidos na pesquisa sobre eletroquímica nos anais do Encontro Nacional de Ensino de Química. Essa pesquisa abordou os anos de 2014 a 2023. Lembrando que esse encontro é um encontro bianual. Só que por causa da pandemia, o encontro que ia acontecer em 2020 acabou acontecendo em 2021. E aí alterou um pouco o cronograma da bianualidade. Mas percebe-se que, ao longo dos últimos anos, aconteceu uma queda acentuada em números de trabalhos, números totais de trabalhos publicados nesse evento. Um destaque importante é para o evento de 2018, que apresentou basicamente o segundo menor número de trabalhos publicados. Esse evento aconteceu no Acre e, de acordo com pesquisas bibliográficas feitas para tentar interpretar esse resultado, os organizadores afirmaram que o baixo número de trabalhos publicados foi devido a esse evento ter sido realizado em um estado muito longínquo da federação, no Acre. Isso impediu ou dificultou que os pesquisadores conseguissem publicar e apresentar os trabalhos nesse local. Mas percebe-se que ao longo dos últimos anos tem acontecido uma queda, sobretudo na quantidade de trabalhos totais publicados. Aqui está um gráfico falando sobre a parte de eletroquímica, e aqui também é um gráfico que está contextualizando um pouco dessa quantidade total de trabalhos. No ano de 2014, por exemplo, teve 13 trabalhos publicados no modelo de resumo, 15 trabalhos publicados como trabalhos completos, e o total foram 28 trabalhos. Percebe-se que tem uma pequena diminuição acontecendo ao longo dos últimos anos, o que faz refletir que essa diminuição pode ter acontecido por causa da pandemia, pode ter acontecido também por uma diminuição de verba de pesquisa, porque verbas de pesquisas auxiliam os profissionais a publicarem, a irem a esses eventos. Existem diversos fatores que podem justificar essa pequena diminuição que tem ocorrido ao longo dos últimos anos. O ano mais discrepante, que pode ser considerado outlier, é o ano de 2018, que teve uma ínfima quantidade de trabalhos publicados. Aqui agora, analisando mais a fundo a natureza dos trabalhos, levando em consideração os trabalhos completos, ou seja, aqueles trabalhos completos que não são resumos, levando em consideração também todos os anos que foram analisados. Existe, inicialmente, em 2014, uma predominância de trabalhos sobre eletroquímica aplicado em sala de aula, o que foi diminuindo gradativamente ao longo dos últimos anos, de forma que no último Encontro Nacional de Ensino de Química, em 2023, tinha apenas 2 trabalhos aplicados em sala de aula e 11 trabalhos teóricos, 11 trabalhos voltados à natureza do ensino como um todo, a uma interpretação sobre o ensino. Isso demonstra que atualmente existe uma pequena lacuna na literatura de trabalhos sobre eletroquímica que sejam aplicados em sala de aula, visto que atualmente encontra-se muitos trabalhos feitos de forma teórica, sem aplicabilidade prática na sala de aula. Aqui estamos também outro dado interessante dessa análise, que foi a verificação da origem geográfica das instituições acadêmicas que publicaram no Encontro Nacional de Ensino de Química, de 2014 a 2023. Percebe-se que a maior parte das instituições estão concentradas no Nordeste. E uma instituição que se destaca é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela corresponde basicamente a quase a totalidade dos trabalhos publicados da região Nordeste. Eu tentei pesquisar se existia alguma fonte de fomento dessa universidade a eventos, a trabalhos acadêmicos, e eu não consegui achar nenhuma informação institucional a respeito. Mas aqui está um dado interessante, que esperava-se, por exemplo, que a região Sudeste, por possuir uma atividade econômica um pouco mais abundante que as outras regiões, ela possuísse uma predominância maior quando fosse analisar os trabalhos publicados. Mas não, a região Nordeste, sobretudo a Universidade Federal Rural de Pernambuco,
ela apresentou-se em sua maioria, e ela apresentou trabalho em todos os anos, de 2014 a 23, e mais de um trabalho, normalmente eram 2, 3 trabalhos dessa mesma instituição. Aqui também está um gráfico que ilustra a modalidade os níveis de ensino de trabalho de eletroquímica, ou seja, os níveis de ensino do público-alvo. Percebe-se que a maior parte do público-alvo é voltada para o ensino médio, tendo uma segunda predominância na parte do ensino superior e uma baixa predominância, entre EJA e ensino técnico, o que faz com que exista essa lacuna na literatura de que precisa-se de mais trabalhos empíricos, trabalhos aplicados em sala de aula, que sejam voltados para os cursos técnicos e para o EJA, visto que o ensino médio e o ensino superior têm uma maior predominância na literatura. E aqui tem-se as abordagens que foram utilizadas nesses trabalhos aplicados em sala de aula. Esses trabalhos aplicados utilizaram, por exemplo, experimentações voltadas para a corrosão eletroquímica do aço, a construção de pilha de Daniell e pilhas de alimento, correlação de condutividade eletrolítica, eletrólise da água, dentre outros fatores. Percebe-se nesse gráfico que a construção de pilha de Daniell e pilhas de alimento é predominante quando comparado com os demais. E por que ela pode ser predominante? Porque a construção de pilhas de Daniell e pilhas de alimento consegue-se fazer uma contextualização e uma aplicabilidade com relação a esses conceitos de eletroquímica vistos de ponto de vista teórico. O experimento da pilha de Daniell é um experimento clássico que dá para reproduzir em laboratório de baixo custo, e as pilhas de alimento também são experimentos clássicos que dão para produzir em laboratórios de baixo custo. Bom, a gente feita essa análise nos Encontros Nacionais de Ensino de Química, propomos uma sequência didática para tentar minimizar, para tentar suprir algumas coisas que estão faltando na literatura. Como que foi estruturada essa sequência didática? Essa sequência didática foi estruturada em alguns pontos. Primeiro, foi estruturada para que se tenha uma aplicação de questionário de mapeamento de conhecimentos prévios, porque é necessário que o professor tenha uma noção do que o aluno já sabe sobre os conceitos de eletroquímica, para, a partir disso, ele conseguir elaborar a aula, elaborar os conceitos que serão abordados nas turmas. Após isso, a sequência didática propõe uma aula expositiva dialogada, tradicional, com os exercícios, a realização de experimentos com pilhas de alimentos e discussões sobre os possíveis resultados. Depois, a definição de mapas conceituais e o auxílio de produção desses mapas conceituais para que os alunos consigam pôr no papel o que eles entenderam sobre a eletroquímica. A aplicação de questionário avaliativo da sequência didática e o recolhimento do questionário avaliativo para uma possível análise, um possível retrofit sobre essa sequência didática. E quais são os conceitos que serão abordados nessa aula expositiva, os conceitos voltados para a eletroquímica? Bom, serão abordados a parte histórica sobre a construção das pilhas, para que se tenha uma noção de que a ciência não é estática, ela é dinâmica e foi se modificando ao longo dos últimos séculos. Depois, a definição formal sobre eletroquímica, os conceitos de oxidação, redução, reação redox e número de oxidação, definição de células galvânicas e eletrolíticas e como que funciona uma montagem de pilha, utilizando como exemplo clássico a pilha de Daniell e conceituando as semi-reações envolvidas, a representação esquemática da pilha, a definição de o que seria uma força eletromotriz e qual seria a correlação dessa força com a energia livre de Gibbs, que é uma variável muito importante do ponto de vista termodinâmico, a definição de potencial padrão, correlação com o eletrodo padrão de hidrogênio e a definição de potencial de redução. Definição também de potencial químico e sua correlação com a atividade iônica e descrição qualitativa de atividades. E também a definição da equação de Nernst e utilização de exercícios. Também vai abordar nessa aula conceitual
a parte de pilhas comerciais, como que é a aplicação desse conceito de pilhas do ponto de vista material, do ponto de vista do dia a dia, como que funciona uma pilha comercial, as pilhas secas, as pilhas alcalinas, as pilhas recarregáveis, definição também do conceito de eletrólise e abordando os diferentes tipos de eletrólise que pode existir, a ígnea e a aquosa e a realização de exercícios. Aqui está o tempo que foi proposto para que essa sequência didática fosse aplicada, um tempo estimado, porque nesse trabalho não conseguiu se aplicar a sequência didática propriamente dita, então foi estimado, os pesquisadores estimaram o tempo que seria necessário para que fosse aplicado cada uma das etapas. Aqui está o artigo que está recomendado como parte da sequência didática, que é o artigo de Marconato e Bidoia, que é a conceituação do potencial de eletrodo e como que ele pode ser uma medida arbitrária e relativa. Porque o potencial de eletrodo ele é sempre relativo a um outro potencial existente. E com isso a gente pode brincar, utilizando como referência um eletrodo de laranja, um eletrodo de alimento em si. Esse artigo é muito interessante e foi recomendado como parte da sequência didática. As atividades experimentais. A primeira atividade é a medição do potencial padrão de redução do cobre frente a um eletrodo de referência de alimento, no caso de laranja. A segunda atividade foi a medição do potencial padrão de redução quando se tem uma diminuição da temperatura e como que isso pode se relacionar com a equação de Nernst. E a terceira atividade experimental é também a medição do potencial padrão de redução com o aumento da temperatura. E como que esse aumento da temperatura está relacionado, com a equação de Nernst. Bom, a conclusão que se chega ao elaborar esse trabalho. Percebe-se que a sequência didática elaborada nesse trabalho, quando for aplicada com êxito, ela possui um potencial para contribuir efetivamente com o processo de ensino de aprendizagem de eletroquímica. Embora essa sequência didática seja voltada para ser aplicada em turmas de licenciatura em Química, essa sequência didática pode ser adaptada, sobretudo para ser aplicada em turmas de ensino médio e em turmas de EJA, suprindo, portanto, a demanda existente, a lacuna existente na literatura, podendo suprir, portanto, a lacuna existente na literatura. Bom, essas são as referências. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado. Obrigado, Lucas. As meninas me alertaram que eu cometi um equívoco. Eram 20 minutos de apresentação, né? Não fiquem tranquilos que está dentro, foi inclusive bastante bem dentro do tempo. Agora sim, a gente tem 10 minutos para cada um da banca, é aquilo que eu comentei, né? É bom que a gente tenha um pouco de cuidado só para a gente interagindo e fechar esses 10 minutos entre perguntas e respostas, mas se passar um pouquinho, tá tudo bem. Eu acho que é importante mais é que a gente consiga, enfim, ter uma conversa fluida e boa sobre o trabalho. Eu vou propor que a Magali comece para fazer a ordem alfabética, ao contrário, que é sempre, né? Tinha sempre o primeiro lá, a gente que está mais na ponta. Eu, na verdade, estava sempre no meio, eu era sempre do meio. Mas já que alguma ordem tinha que ser tomada, eu vou passar. E não, e as duas são mulheres, e as duas são muito inteligentes e bem, né? A gente não tinha nem nada de diferenciação. Então, vou passar a palavra para a Magali, depois que faça suas considerações, aí pode ir interagindo com o Lucas, preferencialmente dentro de 10 minutos. Então, boa tarde a todos, ao Lucas, ao professor Juscelio, parabéns pelo trabalho, a Jana, enquanto minha colega de banca aqui. Então, vamos ao trabalho. O trabalho ele é feito com várias mãos, eu digo, né? Acho que quando a gente chega aqui numa banca, é para celebrar um processo. A banca é coroação de orientações, a banca é coroação de disciplinas, a banca é coroação de uma trajetória. E aqui a gente vê um extrato do que o Lucas construiu, do que o Lucas fez e do que ele percorreu nesse trecho da pós-graduação, que eu tenho certeza que não vai parar por aqui, né? É isso. Eu vou te interromper por um segundinho, só para pedir para o Lucas parar de compartilhar. Não sei se vocês precisam que ele volte na apresentação em algum momento, que a gente garante que funcione bem com as 4 câmeras. Eu acabei me esquecendo. Obrigado. E já pegando o teu trabalho,
ele é um trabalho que ele chama bastante atenção pelo título, né, pela escolha da temática, porque ele vai além do ensino de química, mas ele vai para a eletroquímica. E junto com a questão das publicações, que é aquelas análises bibliométricas e cientométricas acerca das produções científicas. Então, ele foi além da proposta de somente fazer uma sequência. Por isso que eu estava olhando o teu trabalho mais uma vez hoje cedo, e eu percebo duas coisas. Tem 2 trabalhos em um. Se o Lucas apresentasse, enquanto pós-graduação, a análise das publicações do EDEC, o qual também já participei várias vezes, ok, faria uma análise de dados bibliométricas, cientométricas sobre as publicações. Mas tu vai além, tu apresenta uma sequência didática. E nesse ponto é uma riqueza do teu trabalho, porque a sequência didática, agora em termo, ela não é uma receita pronta. Tem um viés que a sequência didática vai servir para todos da mesma forma, mas não. E aí tu traz a questão da aprendizagem significativa, que a gente percebe que isso não, e o teu referencial está muito bom, tá ok. Então, assim, é notório que tu trabalhou muito nesse trabalho. Meio redundante a fala, mas é. Um trabalho de pós-graduação, tu realmente foi além nesse ponto. Coloquei algumas questões no texto, no resumo, depois a gente vai conversando. Mas para mim, enquanto construção de trabalho, e aqui a gente consegue falar e discutir, que hoje as produções científicas, elas permitem ter em alguns trechos a fala do autor. E a introdução é uma delas, a consideração é uma delas, os resultados é uma delas. E eu senti falta, e aí é uma primeira pergunta, por que o Lucas quis estudar este tema e o teu contexto? Porque eu não vi a voz do Lucas no começo. Tu apresenta o objetivo, o tema, as fundamentações, mas a justificativa do Lucas enquanto justificativa pessoal acadêmica e também a relevância social de se estudar. Eu sempre, quando construo uma justificativa com os meus orientandos, faço a seguinte pergunta: ele é relevante socialmente, relevante academicamente e relevante pessoalmente? Então, por que o Lucas quis estudar essa temática? Bom, vamos lá. Essa temática seria basicamente uma continuação da minha monografia da graduação. Quando eu estava na graduação, eu percebi, eu basicamente atuo como professor de ciências, eu não dou aula ainda de química nem no ensino médio, nem no ensino superior. Mas durante a época da graduação, eu era monitor de química do Instituto Federal, onde eu estudava. E eu percebi que muitos alunos, sobretudo do ensino médio e também do ensino superior, tinham bastante dificuldade sobre essa parte específica da eletroquímica, que é a parte da aplicação de equação de Nernst e a parte da compreensão do conceito do que seria um potencial de redução, como que esse potencial de redução pode ser aplicado, como que esse potencial de redução é uma medida relativa. Tudo isso ficava muito complexo, sobretudo em turmas de ensino médio e também em turmas de ensino superior, de segundo, terceiro período, que eu também dava monitoria. Então, eu desenvolvi uma monografia da graduação voltada à parte experimental, de aplicabilidade do conceito experimental, de cálculos em si, desses eletrodos que foram desenvolvidos, e na parte agora da especialização, eu busquei tentar atrelar isso com alguma metodologia de ensino. No caso, o que eu me identifiquei mais da metodologia de ensino foi a da aprendizagem significativa. Então, acho que essa é a justificativa pessoal para exercício desse trabalho. Isso, e tu pode colocar isso num parágrafo, no teu último parágrafo da introdução. Acho que pode vir a voz do Lucas ali, enquanto pesquisador, enquanto agente que se formou numa instituição pública e que vem querendo atuar nela e qualificar processos. Uhum. Então, são duas questões que eu coloco. Um único ponto. Eu normalmente não costumo botar assim, muito a minha visão pessoal, porque eu sou um pesquisador mais voltado para a área de química em si. E nos artigos que são feitos na área de química em si, eles não deixam ter uma visão mais pessoal do assunto. Aí como eu não tinha tanta experiência na área de ensino, eu não consegui botar a minha visão pessoal, entendeu? Não, perfeito. Eu fui colocando algumas questões, mas essa era uma das perguntas que eu queria entender. Por que tu chegas até aqui com essa temática e nessa perspectiva? Quando tu
vai já nos procedimentos metodológicos, tu coloca a questão de 5 edições, logo no primeiro parágrafo, 5 diferentes edições do ENEC. Localizar já o período ali, nem que seja eu sei que tu destaca depois 24, 16, 18, mas já localiza o leitor de qual período, seja entre parênteses, onde tu estás falando, porque tu vai ter que ir e voltar no texto para tentar achar isso. Tudo bem. Então é importante já deixar claro. Tem uma questão que eu fui anotando algumas questões, mas é uma questão muito minha, Margarida. É uma questão de adjetivação da escrita científica. Às vezes a gente usa principal, muito importante, relevante, cunho, cerne, cujo. É para nós, para o leitor, não sabe se é importante, se não é importante. Então eu fui tirando várias dessas palavras, assim, objetivo principal. O objetivo o tema é. Então, assim, já fui colocando algumas questões que na hora da revisão eu sei que facilita, mas quando já sei que tu publica, então tu está nessa área da publicação científica, enquanto pesquisador também, a gente acaba utilizando das nossas percepções. Então, assim, às vezes é importante para mim, não é para ti, e o leitor fica com isso. Então, é uma questão que eu venho colocar. Gostei muito da tua sequência didática. Tem uma questão nos procedimentos metodológicos que eu até coloquei para descrever um pouquinho mais. Não é que não está descrito, mas esse me deixou um pouquinho. Uma outra justificativa para esse resultado de discussões é existir um possível enfraquecimento de uma área fundamental para a compreensão da aplicação dos conceitos químicos em diversos contextos. Eu não sei qual que é o contexto, a área eu sei que é da química, e quais que são os conceitos. Então tem três informações aí que não estão se encaixando, mas é nesse sentido. Já destaquei para te descrever quais são os conceitos e quais são os contextos, porque a área eu já identifiquei que é aqui. Já vou indo lá quase para os finalmente, para também não extrapolar o meu tempo. Quando tu apresenta 2 objetivos, eu vejo o teu trabalho, porque eu encarei eles sendo 2 trabalhos, mesmo eles se encaixando. Tu fala o objetivo da sequência didática, tu fala o teu objetivo do teu trabalho, mas nas considerações finais tu tem que retomar o objetivo principal que tu colocou, porque tu usa essa palavra, principal, lá da tua introdução. E tu tem que dizer se ele foi atingido ou não. Tu fala das publicações da Federal Rural de Pernambuco, tu traz a questão da sequência, mas o objetivo lá, o primeiro, ele não ficou evidente se foi ou não atingido nas considerações finais. Então, um ponto que tu precisa, acho que, retomar esse ponto. Pode-se dar uma alterada no texto, não precisa reconstruir mais um parágrafo, é um ponto, mas retoma o objetivo, o lá da introdução. Deixa eu ver que eu coloquei mais uma coisa aqui. Eu fui voltando as palavras, aqui eu vi um termo aqui, positivamente, para tirar. Química. E como tu falou agora, eu sei que eu não anotei no texto, mas tu fala que esse trabalho surge de uma monografia, né? Esse trabalho ele não se engaveta, né? Tomara que tu publique, que tu faça apresentações dele, mas ele também pode ter uma perspectiva futura. Pode servir de base para um outro, para o processo de mestrado e assim por diante. Então, assim, tu pode finalizar as tuas considerações finais colocando uma perspectiva futura a partir deste também. A única perspectiva futura que eu tinha colocado foi que, se ele fosse aplicado em sala de aula por outros pesquisadores, ele poderia ajudar, os resultados dessa aplicabilidade poderia ajudar a suprir a necessidade apresentada na literatura. Isso, eu acho que tu fecha as tuas considerações com esse. Só então desloca nas considerações. E da minha parte era isso. Parabenizar mais uma vez pela apresentação, gostei dos teus slides, está muito objetivo, foi tranquilo, e qualquer coisa estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Magali, boas contribuições. Eu gosto, por isso que eu costumo ser cuidadoso em chamar a banca, porque a gente acaba conseguindo chegar no trabalho final sem grandes... Eu tenho que ser muito rigoroso na orientação e depois chamar uma banca que consiga ver as coisas que, com certeza, eu não devo ter visto, porque eu, obviamente, tenho várias falhas e vários vieses e tudo mais. Bom, então passo na sequência a Janaína para fazer a sua arguição.
Obrigada, Juscelio, obrigada, Lucas, obrigada, Magali. E muito bom fazer a leitura desse trabalho. E é um pouco isso, né, Juscelio? A gente precisa se complementar. Eu, quando li a parte da química lá, do trabalho, assim, não era grego, porque eu fui uma apaixonada pela química, eu cheguei a prestar vestibular para química e acabei abandonando pelas humanidades, mas era quase grego, né? Então, nessa parte, com certeza, eu sei que o Juscelio fez toda a revisão, então eu não me preocupei em jogar no Google e procurar nada daqueles termos, porque não é a minha área, né? Primeiro, vocês fizeram um trabalhão, a gente nota o esforço, a diligência, tanto do orientando quanto do orientador, que são 2 trabalhos. A Magali tem absoluta razão e eles, assim, para a publicação, sugiro que sejam separados, né? Inclusive, isso vai facilitar o processo de leitura, né? Porque várias vezes a gente lia uma referência num trecho do texto que fazia a referência a um pedaço ao outro pedaço, né? Então, para a publicação, vocês têm 2 trabalhos praticamente prontos. Vocês precisam ajustar ele em termos de texto, mas trabalho pronto. Concordo com a Magali de cadê o Lucas no texto, concordo com a Magali em termos das questões de adjetivação. Eu anotei alguns pontos disso no texto, tá? Eu fiz uma leitura bem detalhada do texto. E acho que ela tem razão no que ela traz no final também sobre retomar o objetivo. E eu vou um pouco além nesse ponto, que eu acho que tu precisa... O teu texto é bem construído, mas em vários momentos tu pode colar do lado daquela página o teu objetivo, tá? E agora eu vou entrar em algumas questões do trabalho em si, tá? Eu vou falar de questões aqui no sentido de melhorar o teu trabalho, tá? Sempre leia nesse sentido, tá? E aí eu acho, por exemplo, que tu despende muito tempo do teu texto trabalhando o número de trabalhos do ENEC, enquanto eu li pouco sobre a importância desses trabalhos para a aprendizagem, que é o centro do teu objetivo. Tu passa 4 ou 5 páginas falando sobre isso, mas o teu trabalho ele não tem o foco da cientometria, ele poderia ter, mas o teu objetivo geral não trouxe isso. Inclusive, na apresentação, tu explicita que são 2 objetivos gerais, e como a gente não tem objetivos específicos, aí a gente fica ali também um pouco sem essa informação, tá? Então, eu acho que podia focar mais tempo nessas outras questões que são base do teu trabalho, que são coisas que tu leu, tu trouxe um monte de bibliografia, como bem disse a Magali, tá? Outra coisa que foi muito importante para mim, e que eu acho que é legal que tu... E, assim, essa questão dos objetivos específicos, ainda se tu quiser corrigir, acho que pode ser uma questão interessante, porque aí tu pode explicitar alguns passos, tá? Eu sou absolutamente chata, eu sou filha de filha entre aspas, né? De um cara que a Magali me apresentou, um professor lá da Unipampa, que é bem rigoroso com metodologia, e tenho aprendido muito com ele, o professor Vanderlei, lá da Unipampa. E eu acho que a tua metodologia está pouco descrita. Tá? Tu fez muita coisa e tu pode descrever melhor. Porque uma metodologia, ela precisa ser replicável, mesmo em humanidades. A gente tem que dizer o que a gente fez. E mesmo que isso, se fosse um trabalho mais antropológico, implicasse em explicar como que tu ingressou numa comunidade e tal, etc. Mas aqui, tu não descreve para mim, que eu vou fazer algumas perguntas, assim. Quando que tu fez essa busca? Eu não sei se ela foi feita esse ano, ano passado, há 3 anos atrás. Não tem problema, tá? Quando foi. Mas, assim, eu não sei quando foi. Então, quando eu ler esse trabalho daqui a 3 anos, eu estou agora fazendo doutorado e fui fazer uma revisão e peguei estudos de revisão para ler. Eu preciso saber quando ele foi feito, porque eu preciso saber se isso está atualizado ou não. Então, essa é uma questão que não está no teu texto. As palavras que tu pesquisou, tu usou operadores booleanos entre elas? Elas tinham que estar todas no texto ou uma só já estava bom? Tu incluiu uma só já estava boa. Eu te dizer que uma só já estava boa. Eu estou fazendo diversas perguntas, eu vou te mandar depois isso por escrito, para isso, porque quando tu explicita o teu processo metodológico, a gente consegue entender melhor o que tu fez. Veja, eu não estou te perguntando coisas que tu não fez, tanto que tu me responde com a maior facilidade.
né? Eu fiz tal, eu fiz assim, fiz assim. Porque a metodologia precisa estar mais descrita. E aí eu desloco as categorias para resultados, porque as categorias são resultados, tá? Já é o fruto do teu trabalho. A categorização é um trabalho em si, ela não é metodologia, né? Ela é um processo. A metodologia seria, si, portanto, tá? como que eu utilizei para categorizar e para chegar nos resultados, seria isso? Como que tu chegou nesses artigos? Eu fui no... Por exemplo, tu não me disse, mas eu imagino que tu foi... Eu não sei, tu foi no site do ENEC ou tu foi na plataforma? Não, foi no site de cada um dos ENET. Uhum. Aí lá tu pesquisou nas palavras-chave, no texto completo, entende? Assim, tu vai me descrever o que tu fez. E eu pegar o teu trabalho, não sou tua banca, não nada, no futuro, e eu quiser refazer, eu consigo. Então, descrever passo a passo, desde o processo da busca até o. Passo a passo. Eu entrei foi nesse site que eu entrei, eu usei tais palavras, elas podiam estar todas ou uma só, eu conectei elas com mais, com ou, com pelo menos uma das três, enfim. Pesquisei só em português, porque se trata de um encontro brasileiro, né? Então, assim, justificar essas tuas escolhas, né? Porque é um ensino no Brasil, porque enfim, justificar as tuas escolhas ali. Acho que tem muito potencial para tu qualificar o trabalho nesse sentido. As perguntas que eu te fiz aqui, não se preocupa em responder para mim em relação à metodologia, não é para mim agora, tá? É para a gente clarear mesmo o teu processo metodológico. E as categorias, aí eu acho que tu pode pegar elas e trabalhar mais com elas, tá? Uma das questões, a partir do momento que tu nomeia a categoria, esse nome é rei. Então, assim, ele precisa ser repetido ao longo do trabalho, tá? Não importa o nome que a gente dá, tá? E aí, retomar isso ao longo da tua discussão. Toda a categoria que tu apresentar vai ter que voltar mais para frente, que é isso, que a Magali falou dos objetivos, ele tem que ir encadeando ao longo do texto, né? Juscelio, me passei muito já, eu quero falar de pelo menos mais uma coisa. Aqui, mas estava fechado, claro, fica à vontade. Tem uma coisa que eu acho importante, tá? Que é uma contradição tua, e que aí essa pergunta, assim, eu queria ouvir a tua colocação aqui na banca, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui. Tá. A tua revisão, e aí são coisas que eu li no teu trabalho, tá? A tua revisão fala em escassez, e a escolha dessa palavra foi do teu trabalho, né? E aí eu acho que tem que pensar essa palavra, que a figura 6 do teu próprio trabalho já contradiz, tá? Em que é um gráfico que tu repete na apresentação, de estudos para médio e EJA. Só que a figura que tu apresenta para a gente traz a maioria em médio. Então, já tem uma contradição aí, tá? E aí, enfim, mas vamos lá, vamos para o teu argumento que tu escreveu, porque o número que tu apresenta para a gente não bate com a informação que Essa foi uma discussão muito grande com o professor, né, professor? Tu precisa decidir qual está correto, porque isso é um erro. Para a gente que lê, como que a maioria significa escasso? É uma contradição, tá? Então, aqui é um erro, não é nenhuma contradição. Mas vamos lá, vamos tomar pelo teor de face que o que está errado é o gráfico, e eu vou pegar os teus argumentos que tu repetiu ao longo do texto, tá? Tu repetiu ele, tu fala lá na página, tu começa esse debate na página 22, tu repete ele na 23, na 24, na 25 e na 26. Tu argumenta, e inclusive tu vai voltar nisso lá nas tuas considerações finais, de que há uma escassez, de que o médio, de que porque a gente precisa intervir na base, o quanto que isso é importante, blá, 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 e tu me diz que a tua sequência é isso daí... superior. Veja, o teu argumento, não, eu entendo, não é o meu. Professora, mas isso daí tem a ver com o meu próprio ethos mesmo. Eu quis fazer uma coisa voltada para o ensino superior, mas, em contrapartida, eu verifiquei que a questão do EJA e do ensino médio tem uma lacuna um pouco maior quando comparada do ensino superior. Então, eu tentei corrigir.
Oi? Então o gráfico Não, está então errado. eu tentei Tá corrigir errado. um pouco essa abordagem. Essa sequência foi feita para o ensino superior. Eu tentei corrigir isso dizendo que se ela tivesse algumas adaptações, ela poderia ser aplicada para o EJA e para o ensino médio, para tentar suprir. Inclusive, tu faz uma ponderação que aí entramos na adjetivação que a Magali fala, né? Pequenas alterações. A gente está falando de níveis muito algumas distintos alterações importantes. E processos cognitivos são significativas, tá? Não são pequenas alterações. Mas veja, quando eu vou construir uma revisão teórica sobre um trabalho, eu preciso que ele aponte a lacuna relevante para o meu trabalho. Tu está apontando uma lacuna para o futuro, tu achou uma lacuna, mas que não justifica o teu trabalho, tu está justificando o futuro, tá? Para questionar aqui qual de fato é a tua posição, tá? Acho, por fim, que tu colocou tudo como considerações finais, mas tem conclusões que são diferentes de considerações, então acho que vale separar isso, tá? E eu escrevi bastante mais, depois eu vou passar para o Juscelio aí. Eu fiz as notas ao longo do texto também, tem algumas coisinhas de texto que tem que ajustar, de formatação, que eu também não sei se é do meu computador, que como é Apple, às vezes eu recebo as coisas e desconfigura, tá? Mas tem coisinhas de ajuste de texto, de palavras repetidas e tal, que eu acho que vai qualificar muito, porque realmente vocês fizeram 2 trabalhos já, né? Vocês já têm 2 trabalhos aí, e agradeço novamente a possibilidade da conversa e a paciência, porque eu sou uma faladeira imensa. Obrigada, gente. Obrigado, Jana. Bom, então eu queria uma vez mais dar parabéns ao Lucas, e agora a gente vai ter um momento com a banca para fazer as deliberações. O pessoal pode continuar nessa sala. Eu acho que a gente é melhor sair, porque se a gente se perde ou o computador disputa um pouquinho a banda. Eu vou mandar um link para vocês e aí a gente se encontra lá. Ok. E tu podes aguardar aqui, Lucas, daí a gente retorna assim que tiver a deliberação. Tudo bem. Deixa eu ver. Aliás, eu não posso sair porque eu acho que eu derrubo a sessão. Eu vou ficar aqui. Se eu sair, eu devo acabar de perceber isso. Não sei. Talvez tu consiga sair, Juscelio. Não sei, nunca me entendo nessa coisa.
Acho que a Jana deve estar por aí. Acho que todos me escutam já? Todas? Estou escutando. Sim. Perfeito. Eu só confirmar que a Jana está aí, a gente já... Ali, então, eu já estava avisando para ela, já tem ideia, né? Tem uma coisa que na verdade não, eu sou bem ortodoxo com muita coisa, mas eu acho que é um horror fazer uma leitura de ata, né? Para um negócio que está escrito e que as pessoas já falaram aqui, então eu me recuso, assim, só se alguém me obrigasse, entrasse aqui e dissesse que eu tenho que fazer a leitura da ata, ou se tivesse problemas muito graves para eu dizer, bom, olha, vamos ter que fazer isso e aquilo. E, na verdade, a notícia é boa, confesso que esperada, mas boa, né? Então, a gente tem a banca deliberou pela autoaprovação, o Lucas ficou um 8, acho que foi um resultado bom. Não quero dar muita opinião, né? Porque como é que é? O pai não pode ficar falando, né, dos filhos e coisa do gênero, mas acho que é um resultado importante. A banca tem algumas alterações conforme foram conversando, e aí também tem mais isso, né? Eu teria que fazer uma leitura talvez grande, não faço. E bem por isso eu pedi a versão editável para que elas pudessem apontar isso lá, mas a gente vai pôr isso no documento e aí formaliza. E com isso, então, eu fico satisfeito de ter feito essa defesa. Eu passo a palavra para o Lucas fazer suas considerações e depois a gente encerra. Fica à vontade. Professor, só uma pequena dúvida. Tem 30 dias para fazer as modificações, isso. Mas esses 30 dias está dentro do prazo para entregar tudo até fevereiro, ou são 30 dias? Olha, eu não vou nem questionar isso. Para mim, 30 é daqui para frente. Da data que está feita para frente. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, porque para mim que eu não sei daqui mais 30. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Foi 8 a nota, né? Estou. Tá ótimo. Muito obrigado, gostaria de agradecer a presença de todos. Fico muito feliz por concluir essa etapa da parte de ensino e espero ter novas perspectivas de publicação nessa área. Muito obrigado. Parabéns, Lucas. Você tem 2 trabalhos prontos aí. Obrigado. E parabéns pelo trabalho também, Juscelio. Certamente vocês dois trabalharam muito. Agradeço o convite, agradeço a companhia na tarde de hoje. Também. Magali, muito obrigado pelas considerações. Desculpa, Magali, pode ir. Eu faço as palavras da Jana e Lucas continua. Obrigado. Então, Jana e Magali, muito obrigado. Lucas, parabéns. A gente conversa na sequência para fazer as correções e com isso dou por encerrado a banca. Terminando essa semana pré-carnaval, saindo com felicidade, com um pouquinho mais de leveza, né? Sempre é bom conseguir passar de uma etapa adiante. Obrigado, gente. Um abraço a todos e todas. Até uma próxima. Tchau. Parar, querido. Encerrar a sessão.